Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Chelsea, porque eles estão agora indo atrás de um novo centroavante no mercado, né? Pelo jeito, só Delap e Nicolas Jackson não deve dar conta do recado. Não dá para duvidar que eles vão seguir desse jeito, né? Até porque o Chelsea tem dificuldade de desapegar de escolhas erradas, né? É só olhar o Robert Sanchez, é só olhar o próprio Nicolas Jackson, entre vários outros jogadores que claramente são fraquíssimos para o nível que se exige de um Big Six inglês, mas foram as contratações que os diretores de futebol bancaram, ao invés de ir atrás de jogadores mais consolidados. E eu acho impressionante o padrão do Chelsea, ou é um jovem talento, é um cara que dá uma flopada, porque o Ronald Colomoni, eu gosto muito do atleta, inclusive, né? A temporada que ele tinha feito no Frankfurt antes de ir para o PSG, ela tinha sido sensacional, muito boa mesmo, mas ele vai para o PSG, força aquela mudança, faz de tudo para ir para lá, e aí ele teria que encarar a concorrência do Gonçalo Ramos, e é um pouco irônico que nenhum dos dois virou titular, né? Talvez prejudicados pela ainda presença forte do Kylian Mbappé dentro da equipe, mas o Luiz Henrique, a verdade é, nunca teve a maior das boas vontades com os dois jogadores, não se encaixaram tanto no sistema como ele gostaria. E aí o Colomoni chegou a ser mandado para a Juventus, onde conseguiu algumas performances bem interessantes, mas a Juventus em si ainda não se acertou, teve que trocar de técnico, o Thiago Motta acabou não conseguindo ter sucesso. E agora, né, o Colomoni é um do jogador que o PSG está tentando se livrar. Mas a pergunta é por empréstimo, é permanente? E como fica a situação do Jackson no Chelsea? Porque acabaram de contratar o Liam Delap, então não é o Delap que vai sair. Eu olho para a situação do Chelsea e eu repito aqui, o Chelsea está com a mentalidade covarde, porque é um time que voltou para a Champions League e esteve classificado ali quase a temporada toda no top 4 da Premier League, quase. Eles acabaram caindo para fora até do top 5 em certo momento nesse final de campeonato. E aí é aquele negócio, né? O time teve essas dificuldades no final e tinha grandes chances até de ficar fora, inclusive da Europa League, caso perdesse para o Nottingham Forest. Então, assim, nada estava seguro para o Chelsea naquela última rodada. O Chelsea precisava da vitória, conseguiu, ok, mas o Chelsea não estava assim, com tanta margem, né? Quem conquistou com facilidade essa vaga. Ela veio com muito sofrimento e ainda teve a ajuda do United e do Tottenham, que fizeram temporadas vergonhosas e diminuíram a concorrência. O Chelsea estava tendo concorrência com times como Aston Villa e Nottingham Forest, que tem elencos inferiores. Só o Newcastle eu posso considerar um elenco do mesmo nível, mas o próprio Newcastle não fez investimentos pesados. Aí minha pergunta é, o Chelsea conseguiu essa vaga suando, só melhorou 6 pontos em relação ao Pochettino e o segundo turno foi pior do que o primeiro. As expectativas para a próxima temporada é ser mais forte do que esta última? Eu acho que não. Primeiro porque os jogadores que a gente garantiam que iriam melhorar o Chelsea não vão ser utilizados, né? O Petrovic, eles vão manter o Sanches mesmo, não importa o quão ruim seja a distribuição dele com os pés, é a desculpa que eles ainda usam. Antes era isso, né? Tipo, era o jogo com os pés. Agora não, agora é outra coisa. Agora é que o Petrovic pediu para ser titular. Como se fosse ofensivo, você tem o terceiro goleiro do Brighton, aí o cara que foi o melhor goleiro do campeonato francês pede para ser titular, e eu não acho que ele pediu isso, é só desculpa para mandar ele para fora, né? Do mesmo jeito que o jogo com os pés é uma desculpa, qualquer pessoa sabia que o jogo com os pés do Sanches era uma desgraça, né? Então assim, é aquele negócio, não vão usar o cara. O Andrei nem está sendo utilizado, poderia ter sido usado nos dois jogos, o Maresca deu preferência até o Essugo. Então assim, eu não acho que eles vão ser utilizados, acho que eles vão ser vendidos para fazer caixa. E aí, a gente tem as contratações. Essugo, o Sark já estava lá no Estrasburgo, e é claro, o Delap. O Chelsea fez esse tipo de investimento para o Mundial, né? E olha que falavam antes, na narrativa, não, a gente vai fazer todas as contratações antes do Mundial começar. Até o fim de junho tá todo mundo contratado. A gente tá vendo isso, né? Assim, é um pouco engraçado que o Palmeiras, né? Muita gente até pensava, né? Imagina se o Palmeiras era eliminado na fase de grupos, talvez o Estevão pudesse ainda jogar o Mundial pelo Chelsea, porque ele vai pro Chelsea, né? Agora, eu fico olhando para essas contratações e penso, o Chelsea é o time que tem a maior margem de fair play na Inglaterra, 300 milhões, por incrível que pareça. Eles não vão gastar isso, né? Tipo, é porque a mentalidade covarde não quer pagar um bom salário para um atleta, né? Então perderam o Olysée, acabaram com o Pedro Neto, que é ok, não acho um jogador terrível, mas vamos ser sinceros, não é o Olysée. E aí teve gente ainda defendendo que tem o Madueke. Ah, por que ficar com o Olysée se a gente tem o Madueke? Ah,
Aí usaram aquele hat-trick dele lá contra o Wolverhampton. Nossa, você vai pedir desculpas? Pede agora, meu amigo. Ó, defende o Madueke agora, né? Um jogo bom, mudou toda a opinião e toda, assim, concepção de quem é melhor que quem, né? Mas aí agora a gente tem essa situação de centroavante, né? Já está com centroavantes muito pouco, assim, comprovados, sólidos. Um é um centroavante que veio do Ipswich, que foi rebaixado, e mas com 10 gols na última Premier League, eu não fiz nada de extraordinário, gente. Eu não vejo. O cara dá um cruzamento para uma assistência do Enzo, o pessoal já fica assim, tá tão contaminado com toda a podridão que é o Nicolas Jackson, e já fica, caraca, nosso centroavante sabe cruzar, mas é só isso. O jogo dele contra o Flamengo foi péssimo. Ele não fez nada, catimbar não é qualidade. Eu não quero isso do centroavante, quero que o centroavante marque gol, ele não fez isso até agora. E o Jackson é o Jackson. Nas últimas 4 partidas, 3 expulsões. É ruim. É um péssimo jogador de futebol. Mentalidade fraca, tecnicamente fraco. E tá aí, o time fica falando concorrência dos caras, né? Aí minha pergunta é, concorrência pra quê? Essa concorrência literalmente o Battle of Mid, né? Aí eu fico pensando, aí vem a expulsão do cara, de novo o cara é expulso num momento muito ridículo. E chega e agora a situação, vamos atrás do centroavante então, já que o Jackson tá difícil de defender, porque a verdade é, né? Você acha que o torcedor tá aguentando isso, né? Agora, chega um momento que a gente tem que pensar, vamos pro centroavante, vamos atrás do Gyökeres ou dos meninos, vamos atrás do Colomani, que deu errado ali, e não é a primeira vez, João Félix, Jadon Sancho, essa é a diretoria, isso é muito comportamento de equipe média, jovens talentos que vão explodindo, e jogadores desacreditados. É igual o Rames Rodrigues indo para um Everton, entende? E foi a mesma coisa, traz o Sancho, traz o João Félix, nenhum dos dois fica no clube, estão fazendo de tudo para chutar o João Félix, né? E aí temos Randall Colomani, que é uma aposta gigante. Eu prefiro ele ao Jackson? Eu prefiro quase qualquer um ao Jackson, gente. Isso não é, mas eu não acho que isso tem que ser o padrão de qualidade. A régua não tem que ser ele, não tem que ser um jogador fraco que o Chelsea contratou a preço de banana, achando que ia ser o novo craque geracional. Isso não pode ser a régua, o cara que perde 2 grandes chances a cada 3 que ele tem. Não, a régua tem que ser alta. Você quer ir para Champions e quer disputar lá, contrata o jogador para disputar no mais alto nível. Isso aí garante dinheiro. O Chelsea ficou a se classificar frequentemente para Champions, garante dinheiro. Mas não, os caras são pão duro e covarde, não quer contratar um jogador para resolver os problemas de imediato, faz esse tipo de coisa, e aí o Chelsea vai atrás de Colomani e possivelmente o Dusan Vlahovic. Esses devem ser os nomes, que tem que ser jovem e aquele negócio, tem que aceitar o salário besta que eles ficam oferecendo. Aí minha pergunta é, até quando isso vai, né? Realmente me chama a atenção, até quando vai sustentar isso, né? Porque uma hora, gente, é aquele negócio, se os caras não acertarem bem os talentos que eles vão contratar, uma hora não sustenta. O Chelsea não está brilhando com uma margem gigante para poder dar o luxo de ficar contratando só esses caras. Eles precisam melhorar o nível do elenco porque foi uma classificação para o top 4 raspando. Nada garante que na próxima temporada vai ser mais fácil. O United está se reforçando, o Rubem Amorim com certeza vai ter um time que deve se encaixar melhor com as ideias dele, e o Tottenham contratou o Thomas Frank, que é muito bom técnico, muito versátil, e vai resolver muitos problemas do Tottenham, a meu ver. Muito difícil o Tottenham ser tão problemático como foi nessa última temporada. Vai estar muito melhor nas mãos do Thomas Frank. Então, assim, não tem nada garantido. Se o Chelsea não melhorar, meu amigo, vai ficar mais difícil. E o Enzo Maresca tem limitações e não é um clube adequado para lapidar jovens atletas. Para mim, o maior erro dessa estratégia, ficar só confiando em jogadores não prontos, é que o Chelsea não é o clube certo para fazer a lapidação desses times. É um time que está ali para entregar resultados imediatos e não tratar do desenvolvimento de jovens atletas. É um time que, assim, fazer isso dentro de um clube que tem, ao mesmo tempo, pretensões e objetivos muito altos, não vai funcionar, porque a preocupação é resultado e não é ver onde o atleta jovem precisa de ajuste ou não. E o técnico não é bom nisso. O Maresca é péssimo desenvolvendo atletas. Não tem nada que a gente possa falar aqui, ó, nossa, uma melhora abrupta desse jogador. Assim, não tem nada que eu olhe para esse time e fale, nossa, o jogador tá melhorando tanto. Algum encaixe tático vai melhorar, como foi o caso com o Cucurella, mas assim, o Cole Palmer tá pior com ele, a maioria dos jogadores tá pior com ele. O Enzo Fernandes e o Caicedo estarem melhores, né? Não surpreende, porque já são jogadores muito bons. O Enzo jogar essa bola que ele está jogando, já sabia que jogava isso antes, né? A questão é que agora ele está sob o comando de um técnico que sabe utilizar de uma maneira minimamente decente, não igual o Pochettino fazia. Então, eu pessoalmente acho que sim,
Essa maneira do Chelsea levar as transferências é um negócio que chama muita atenção, porque é muito covarde. Não é um time, não é possível que o time não tenha o mínimo de ousadia e vai lá, bata a mão na mesa e fala: vou contratar esse cara, esse craque vai resolver o problema. Porque parece até anti-Chelsea pela postura que esse time já teve nos últimos 20 anos no mercado, errando, acertando, era um time que apostava grande, né? E no meio, obviamente, as pessoas só lembram dos grandes fracassos, né? Porque o Lukaku deu errado, etc. Mas não esqueçam que já teve muita contratação brilhante. Eden Hazard é uma delas, Didier Drogba, Frank Lampard, entre vários outros grandes jogadores que o Chelsea contratou, que deram muito certo. O Chelsea montou equipes de qualidade espetacular. O Chelsea já foi um time muito ambicioso. Trazer o Diego Costa do Atlético de Madrid foi ambicioso pra caramba. Então, assim, já foi um clube que ousava demais no mercado. Hoje é um clube que se acovarda no mercado, porque tem boas opções. Tem opções que certamente vão entregar mais desempenhos do que um jogador com todas as limitações do Jackson e um cara tão cru quanto o Delap. Mas o time opta pela covardia. 30 milhões ali num centroavante de um time que foi rebaixado, é um jogador que se destacou em alguns jogos do Vila Real. Essa é a régua que um clube Big Six, que tem 300 milhões de margem para gastar na janela, vai ter. E olha que pode vender muito atleta, porque de tanto que contrata, um monte de jogador não dá certo e tem que ficar vendendo. Porque ainda tem isso, né? Vai ter que vender jogadores que acabaram de contratar. João Félix, Axel Zazi, Christopher Nkunku. E olha que esse até dá uma tristeza com um jogador de muita qualidade. Então, realmente é um negócio que assim, frustra bastante. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. E assim, eu dei uma desabafada grande sobre essa postura do Chelsea, mas só um detalhe sobre o Kolo Muani. Muita gente pode criticar algumas características dele, né? Eu realmente não acho ele um super goleador, mas uma coisa que eu acho interessante, né, que assim, a melhor versão do Kolo Muani é o Jackson hipotético, não? Se a gente para pensar que é o cara que volta para criar jogadas, né? Dar boas assistências, marcar gols, né? Ele faz tudo que o Jackson faz melhor. Nesse aspecto eu defendo. Se o Kolo Muani viesse para ser alternativa e aí tivesse um centroavante de primeira prateleira sendo contratado, eu não ia achar ruim essa ideia, porque o Chelsea precisava de realmente uma alternativa no banco. Mas eu não me incomodaria nada se fosse só um centroavante com o Gyökeres, Osimhen, aí vai atrás o Mark Guiu para ser o banco. Para mim não seria problema algum, mas como eu disse, não é a mentalidade do clube no momento. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.